Pagando bem, tá tudo linda, feia. Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Lembrando a todos que eu sou o genial do programa. Nós estamos aqui com a nossa amiga Carla Hadi, advogada. A Paula vai fazer as devidas apresentações, a leitura do currículo dela. É uma colega muito aguerrida e preparada e vai falar. Hoje nós vamos discutir alguns pontos essenciais da violência doméstica e da violência LGBTQIA+. Não é isso? Pontos essenciais no entendimento dela, né? Que senão fica parecendo que tem que ter um ponto essencial para praticar a violência. Na verdade, o mote, o que inspirou o programa foi a morte daquela trans, Dana Savassi, que foi morta à base da pancada por dois garçons que alegaram que ela saiu sem pagar a conta e se acharam no direito de fazer justiça dando porrada em um cliente inadimplente. Agora, segundo eles, não foi bem assim, né? Mas vamos retroceder. Doutora Carla Hadi, primeiramente eu queria agradecer sua presença, falar que é uma honra te receber, finalmente, né? Foram muitos os convites, finalmente ela conseguiu vir. E eu queria apresentar a doutora Carla dizendo o seguinte: Carla é advogada militante apaixonada pela justiça, se destaca na defesa incansável dos direitos da mulher e da população LGBTQIAPN+. Uma carreira marcada pela inquietude e dedicação, integra sua expertise nas causas que considera essenciais. Tem ampla atuação nas áreas de direito civil, empresarial, trabalhista, consumerista, família e criminal, garantindo soluções jurídicas integradas e inovadoras para seus clientes. Pós-graduações as mais diversas, compliance, LGPD, direito do trabalho, empreendedora por natureza, consultora e mentora em programação neurolinguística, isso eu não sabia, adorei. Enriquecendo sua prática com ferramentas de comunicação e desenvolvimento pessoal. Liderança evidente em papéis como ex-vice-presidente da 151ª subseção da OAB, que fica em Lagoa Santa, ex-diretora da comissão da OAB Jovem da OAB Minas Gerais e membro da ANACRIM e auditora julgadora do Tribunal de Justiça Desportiva. Palavras dela, abre aspas, eu não apenas advogo, trabalho com a missão de transformar vidas e combater injustiças, promovendo equidade e empoderamento. Até arrepiei. Parabéns. Muito obrigada. Não, é porque esse é o verdadeiro espírito do advogado. Pois é. Agora eu falo, operador do direito, a gente tem diversos perfis. Se o cara gosta muito de dar palpite e encher o saco dos outros, ele vai virar Ministério Público. Se ele gosta de ficar em cima do muro e tal, ele vira juiz. Se ele quer defender, brigar e tem ideais, ele vira advogado. Nem todo mundo é advogado. Existem vários operadores de direito. Agora, advogado, aquele cara que você enche a boca, fala assim, eu estou sendo defendido pela doutora Carla. É diferente. Tá entendendo? O cliente ele entrega quem que é o advogado dele. Ou então, às vezes, eu falo, eu estou sendo defendido ali pelo... No momento. Mas a Carla, ela tem isso, assim, ela chega e ela é empoderada. Então ela chega e a gente já vê para que ela veio. Mas quem é mais velho na advocacia sabe exatamente o que eu estou falando. Não é. Tá entendendo? Não é cumprir tabela. Assim, às vezes a pessoa chegando, na hora que vê, ela tá no meio do vucu-vucu e tal. Vocês param de encher minha bola, entendeu? Porque senão isso aqui, esse programa não vai caber. Mas a gente tá aqui para isso mesmo, é para valorizar o que é valorizável, né? É para isso que você tá aqui. E aí, Carla, é o seguinte, a escolha do tema foi sua, né? E aí eu te pergunto, por que nós escolhemos esse tema hoje? Bom, primeiro, Paula, Flávio, eu queria agradecer demais, né, esse convite de estar aqui, que é um convite que já vem de longa data e a gente vem discutindo temas e vem falando sobre várias coisas. Eu, né, atuo na advocacia criminal, mas também atuo em outras áreas também, como a Paula disse, não em todas essas, né, o meu escritório, né, atua nessas áreas, graças a Deus eu tenho sócios, parceiros, que eu chamo de irmãos, assim, a gente é uma família.
né? E isso é muito bom, porque a gente tem uma confiança uns nos outros inabalável, né? Já tivemos, como toda e qualquer profissão, N problemas, mas a gente tá ali de mãos dadas o tempo todo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que um dia Papai do Céu vai começar a nos que demore, a nos levar lá para advogar no plano superior, né? Se lá que se dizem que lá tem espaço para advogado, e se é que lá vai precisar, a gente tenta fazer o melhor possível. Bom, Paula, por que desse tema? Primeiro, porque a gente está aí num momento de ativismo da violência contra a mulher, né? A gente está aí permeando aí os 21 dias de ativismo da violência contra a mulher. Segundo, e não menos importante de forma alguma, essa atrocidade que aconteceu na Savassi, aqui na nossa cidade, né? Eu, apesar de morar em Lagoa Santa é região metropolitana de Belo Horizonte, então nós estamos lá no extremo norte da região metropolitana e frequentamos, né? A minha família mora em Belo Horizonte, eu tenho família aqui, família em Lagoa Santa, minha família é o núcleo familiar mais próximo. Então, assim, a minha mãe, a minha irmã e a minha sobrinha moram em Belo Horizonte, eu estou sempre aqui com elas, né? Na convivência familiar e também trabalhando aqui em Belo Horizonte. É um lugar que todos nós estamos, pelo menos uma vez por mês, a gente passa nessa base. Exato. Não é um rincão não é um lugar, né? É um lugar que você não espera esse tipo de violência. Não, e pior, Paulo, pior. Exatamente naquele ponto, ali é um point da população, de frequência da população LGBTQIA+. Então, assim, ali, teoricamente, seria o espaço seguro, seria o local seguro. Então, você está indo, quando você sai de casa, você pensa assim, eu quero ir para um lugar seguro. E aí, o que eu falo assim, eu tenho aqui, em Belo Horizonte, os meus 3 bens mais preciosos. Mãe, irmã e sobrinha. Então, assim, as 3 mulheres mais importantes da minha vida. Até pouco tempo atrás não tinha minha avó. Então, assim, todas mulheres, somos uma família, né? Tenho meus filhos e tal, mas somos uma família majoritariamente de mulheres. Então, assim, ontem eu estava falando com um dos meus sócios, meu amigo, meu compadre, eu sou madrinha da filha dele. A gente saía de uma festa lá em Lagoa Santa e a gente estava comentando, ele com a namorada, eu e mais uma amiga, colega advogada, e ele fez um comentário a respeito da questão de segurança e tal, de ser mulher, e eu falei, não, meu amigo, você está enganado, porque você hoje tem 2 filhas mulheres, você vai entender o que é a violência contra a mulher. Agora você vai entender. Uma coisa é a gente falar dela, outra coisa é a gente viver lá. Interessante, ontem minha filha começou a fazer estágio lá na cidade administrativa. 19 anos, e filha a gente protege de todo tipo até que ela cresça e que você não pode mais proteger. Ontem, mas ainda continua protegendo. Não é dentro possível. Mas sai da bolha. Mas ontem ela chegou para mim e falou assim, pai, você acredita que eu fui de metrô para lá e tal, mexendo comigo lá na rua? Eu falei, como assim, filha? Não, eu tô andando, eu tô toda arrumadinha porque eu tô indo pro estágio primeiro dia e tal. O outro me chamando de gostosa no meio da rua, assim, mas falando descaradamente. Eu falei, pois é, filho, então, quando a gente te alerta, não é porque a gente está falando o que não é o que é o ideal, não. É porque a gente sabe o que acontece na prática. A gente não pode orientar só pelas atitudes lícitas, não. Quando a gente fala assim, seu decote, sua saia tá muito exposto para o lugar que você vai, não é porque eu tenho medo de você se expor, não. É porque eu tenho medo da reação de um cara desse. E aí, que é a pergunta que eu te fiz no início, quem são os agressores? Porque quando eu vou ver, o agressor somos nós. Não é um cara que está afeito à violência contra a mulher ou à violência de gênero ou de cunho sexista, não. São meus amigos.
são os pais de família que às vezes frequentam o mesmo lugar que eu, são tal, que tem neles introjetados os mesmos valores que eu tenho e que eu me policio o tempo inteiro para não deixar esses valores, que é preconceito contra mulheres mesmo, mulheres que são livres. Isso na minha época, mulher tinha que ser submissa ao homem. Eu casei com essa fera. Quem te ensinou isso? É porque eles achavam que as mulheres eram submissas aos homens. Na verdade, elas estavam ali quietinhas dentro de casa. Eu posso ter fingido bem. Só fazendo a manipulação, entendeu? Casei com uma gatinha num dia, no outro dia eu tinha uma jaguatirica na minha casa. Mas, entendeu? Mas um fetiche disso. Mas nunca, assim, sou de família italiana, de valores, que o que é importante para mim é minha esposa e meus filhos. Então, o núcleo da minha família. No entanto, eu vejo clientes chegando aqui para reclamar com a Paula que a mulher dele levou ele no pau por nada. Aí depois você vai ver, eu pergunto pro cara aqui, quando você começou a namorar com a sua consorte, com a sua, com o seu, com a pessoa que você gosta, né? Você chegou no primeiro dia, olhou na cara dela e deu-lhe uma bifa. Você fez isso? Porque se fez, ela já sabia quem que é. Agora, geralmente você vai agradando a pessoa, seja lá quem for, vai cevando e tal, e a pessoa passa a te considerar. E aí, depois de um tempo, você acha que você é dono dela, que você pode fazer e acontecer do jeito que você quiser e acha que ela não vai se revelar. Mas esse é o pior agressor, Flávio. Esse é o pior agressor, porque, igual você falou, historicamente, a gente vive numa sociedade que é machista, pela estrutura social, né? Até bem pouco tempo atrás, no Código Civil, né, nas varas de família, a gente falava pátrio poder, porque era o poder do pai. Hoje, a gente fala, né, na guarda compartilhada, né, no poder familiar. Então, hoje o poder é da família. Quem é a família? A família pode ser usualmente, conceitualmente, historicamente tradicional, pai, mãe, filhos. Pode ser dois pais com a filha, dois pais com o filho, um pai com o filho, uma mãe com o filho, duas mães com o filho, uma mãe com dois filhos, pais, um pai com duas mães. Dois pais só. Né? Então, assim, por isso o poder ele tem que ser familiar. Porque o que hoje mais se tem no Brasil são famílias monoparentais. Como que você vai ter o pátrio poder de uma família monoparental onde você tem uma mãe e um filho? Cadê o pátrio poder? Que o pai é omisso, deixava para a sociedade o ônus da irresponsabilidade dele. E ainda era aplaudido pela cultura machista. Você não segurou suas cabritas, o meu bode está aí. Você quer mais do que eu ouvi isso muito na infância, porque eu falo de uma família só de mulheres, às vezes eu falava assim, mas eu quero e tal. Primeira frase, né? Todo mundo vai. Você não é todo mundo, né? Hoje eu uso isso contra ela. Tudo que você disser, você vai usar contra você do tribunal. Quando ela fala assim, eu falo, não sou todo mundo, você já me ensinou isso desde cedo. Não deve ser fácil, né? ser sua mãe, né? Não, ela é um anjo. Gracinha. Um beijo, mãe. E aí, eu sempre ouvi essa frase. Você não vai, porque eu aprendi que é o seguinte, prende as suas cabritas que eu tô soltando meus bodes. Entendeu? Gente, você quer coisa que tá mais chamando a atenção hoje é aquela série que eles fizeram da Leila Diniz, porque que aquilo é tão atual, né? Um crime cometido há sei lá quantos anos atrás é tão atual hoje, por quê? Porque os valores permanecem. As coisas continuam sendo da forma que eram. Matou a pobre coitada da Leila Diniz, que era uma mulher que queria ser livre. Só isso que ela queria. Não, e outra coisa, era muito mais fácil para ele simplesmente virar as costas e falar, eu vou me vingar desse cara, vou deixar ela com ele. Se ele acha que ela é toda desclassificada. Mas a moça, ela só queria ser feliz. E aí ela não cumpria as regras que a sociedade impunha, que é nada diferente do que acontece hoje. E às vezes também, né, a jovialidade, né, a juventude nos impõe
loucuras, né? A gente faz, a juventude, ela dá, de uma certa forma, essa prerrogativa da gente querer um amor livre, uma coragem, uma impetuosidade, uma falta do que você falou mesmo que aconteceu com a sua filha, uma falta de maldade, porque na juventude a gente ainda não viu tudo que precisava, né? Agora, na maturidade, a gente não viu. Imagina na juventude. Mas a gente se percebe, né, principalmente nós, né, homens e mulheres, brancos, privilegiados, que viemos de boas famílias, de boas culturas, que nos fizeram estudar, que nos fizeram ler, que nos fizeram aprender. A gente ainda aprende com essas coisas. E aí, volto na sua provocação, né? Por que sofre esse tipo de coisa? Porque está no transporte público, porque está no metrô, porque trabalha na cidade administrativa e está indo para a Zona Norte, para o meu lado, para o vetor norte. Sai da bolha. É meu caminho, entendeu? Sair daqui, pegar o metrô aqui às vezes, quando eu não venho de carro, e ir até o shopping estação, que é exatamente o caminho que ela percorreu de metrô, e de lá pegar um ônibus, eu para Lagoa Santa, ela para a cidade administrativa, fazer a conexão. Mas nesses ambientes onde a gente convive socialmente com pessoas menos privilegiadas com a gente, menos privilegiadas de todas as formas, entendeu? Aí você se depara mais escancaradamente com esses preconceitos, mas eles existem no judiciário, não, né? Eles existem de uma forma velada, mas existem. Não, às vezes não veladas, Flávio. Elas existem dentro dos escritórios, vamos fazer a meia culpa, elas existem dentro dos escritórios, elas existem dentro do judiciário. Eu tenho colegas, né, que são da população LGBTQIAPN+, que às vezes tem uma demonstração por ser uma mulher lésbica, mas desfeminilizada, entendeu? Que é aquele negócio, lá vai o machinho, né? Lá vai aquela que queria ser macho. Aí essas são as mais violentadas. E são as mais violentadas. Por quê? Porque eu me sinto confortavelmente dentro de uma veste, dentro de um estereótipo masculinizado, então quer dizer que eu sou macho, então eu tenho que aguentar a porrada. E as brincadeiras? Eu vou dar um reset de fábrica nessa sapatãozinha. Você já ouviu falar isso? Isso é brincadeira entre os machistas. De brincadeira não tem nada. Não, mas é uma agressão. Né? Fala desse jeito. Não, isso aí é igual é sapatão porque não teve um homem que ensinasse o que é. Vou dar um jeito. Vou dar um jeito nela, vou dar um reset de fábrica, ela vai voltar a gostar de homem. Gente, eu falo isso porque eu acho uma agressão. Assim, ninguém nunca me ensinou a gostar de mulher. Nunca. Eu gosto naturalmente. Tá entendendo? Ninguém orientou, você tem que gostar. Eu acredito que é a mesma coisa de falar o que você gosta sexualmente com a mulher e tal. Ninguém nunca falou. Pensa, você tem que aguentar os outros falando assim, não, você tem que gostar da mulher que seja o outro estereótipo. A Paula não é o que é bom para você. Nós fizemos uma campanha, a Paula participou também, na Anacrim, na Comissão da Mulher agora, né, recentemente, no meio do ano. E gravamos diversas falas machistas. E uma, por exemplo, que atinge demais a população LGBTQIAPN+, por exemplo, às vezes você tem duas mulheres lésbicas ou dois homens gays, né? Quem é a mulher? No homem, quem é a mulher da relação, quem é o macho? É uma pergunta, assim... E o que ela é recorrente. Quem não está na relação, o que interessa? E eu vou te dar a resposta, Flávio. No caso das mulheres, por exemplo, quem é o macho da relação? Ninguém é uma relação de mulheres. No caso de gays, quem é a mulher da relação? Nenhum é uma relação entre homens. Outro dia... Ter uma mulher, não seria uma relação aquele comentário que o psicólogo estava fazendo lá, que eu peguei, que é o seguinte... Relação de homens, a de mulher não sei, mas eu ouvi falando...
Não existe passivo e ativo. Claro que não. Passividade Isso e atividade não importa. vai dependendo do momento psicológico de Pois cada um. Mas Flávia, a gente tem que desconstruir isso pelo seguinte, as relações são relações de afeto. Isso, não necessariamente são relações sexuais. não, mas o cara estava explicando isso, que não existe. É uma relação diferenciada. A gente tem dentro da comunidade LGBTQIA+, os assexuais, que não gostam de sexo. E se relacionam, relacionam por afeto. Agora, meu amor, eu relaciono você por afeto. Sexo é bom também. Mas, né? Depois de muitos anos de casado, vai virando uma relação de afeto. Agora você pensa se realmente o ato sexual fosse o condutor das relações. É importante, a gente não pode desmerecer as coisas. Eu falo, mas não é menos importante que o respeito, não é menos importante que a cumplicidade, né? Isso a gente falando em relações afetivas, né? Mas a gente tem problemas em relação a isso. No campo do trabalho, né? Muitas questões que são dificílimas de serem comprovadas. Porque você depende de prova testemunhal e às vezes a testemunha não quer lá. Hoje eu estava vendo no Instagram uma trans vereadora de uma cidade reclamando porque o chefe de gabinete de um vereador da extrema-direita foi lá no gabinete dela para insultá-la. Ela falou, gente, minha base eleitoral não é, então o que o cara tem que sair da onde que ele está lá, do núcleo de ódio dele, para vir aqui e me falar no meu gabinete o que eu tenho que fazer ou não. Botou o cara para fora. Mas se ele põe, se ela mas põe não era pra botar para fora, é isso que eu falo. Qual que é o problema nosso da violência? Né? E aí eu falei com a Paula, inclusive, que a gente podia entrar na questão da mudança do Código Penal. Sim. Agora, com as penas e tal. Mas o grande problema, a grande crítica que eu faço a algumas, no meu ponto de vista, tá, gente? No meu humilde ponto de vista, que eu faço a essas alterações, principalmente naquelas que aumentam as penalidades e tal. O que adianta você ter a certeza da lei, a letra da lei, a previsão legal, se você não tem a certeza da punibilidade? E isso começa no ponto onde o cidadão, ele não denuncia. E não denuncia porque não tem esperança. Não, Flávio, ele não denuncia por vergonha, às vezes. Ele não denuncia porque... Às vezes é uma violência tão sutil que ele, às vezes, não se sente agredido. Aí, eu entrei com medida protetiva. Eu passei a ver o que é preconceito. Preconceito de cor. Quando eu comecei a andar com um sócio meu, que chama Paulinho Preto, que é preto mesmo. E aí eu comecei a ver que aquilo que eu imaginava como sendo preconceito, como branco, né? Que nunca sofri preconceito nenhum. Sofro porque eu não ando de terno e tal, os outros me andam, olham diferente, mas acham que eu sou exótico. Pepe não. Eu fiz feira com ele, fiz tal. A forma de aproximação das pessoas é uma forma hostil. Eu sei. Né? Chegava, eu estava na barraca com ele lá em Chafotão, o cara chegava, nós dois, ele entende mais do que eu. Assim, pergunta pro seu chefe ali se ele pode fazer esse desconto pra mim. Sabe que tem assim. Ou então pegava determinada pedra lá e falava, essas daqui são da África. Olhando pra ele. Ele às vezes já ficava. Nós estávamos no hotel lá em João Pessoa. Aí nós estávamos dentro do elevador, um hotel chique e tal. O pessoal parou, olhou nós dois, né? Um preto e um branco dentro desse hotel aqui e tal. O que eles estão fazendo? Aí o cara olhou. Aí ela soltou o seguinte comentário. Já sei, vocês são músicos. Deu até falar, você é músico, agora ele deve ser jogador de futebol. A gente ri, porque a situação é ridícula, mas chega até a ser engraçado, porque a pessoa não consegue se libertar do preconceito. Da estrutura. Faz essa observação. Da estrutura cultural. Questionando assim, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Esse hotel aqui não é pra vocês, não.
A não ser que você seja músico. A gente estava. Você ia comentar a questão, uma questão de uma medida protetiva. Eu tive que entrar com uma medida protetiva. E quando aconteceu, quando eu, né, obviamente eu creio, você na condição eu de já vítima, vi, eu na condição advogado. de vítima. E aí, quando aconteceu, eu, né, fiz uma recapitulação e vejo que eu já sofria várias violências. Dessa forma, é isso que eu te falo. Essa é a pior violência. É essa que ela é velada, que ela é tênue. Entendeu? É a que mais faz mal pra E é a gente. que mais faz mal. Porque aí o que acontece? A pessoa vai daquele jeitinho ali e você vai achando que nada tá acontecendo. E olha que a gente, advogado, operador do direito, lidando com isso o tempo inteiro, você fala, como que não vai acontecer? Teoricamente, Porque não é doido, né? O é doido de fazer um negócio desse, não é doida de fazer uma loucura dessa e tal. Então, e aí quando aconteceu, eu peguei, foi uma mensagem de WhatsApp, eu peguei e mandei para 2 colegas advogadas criminalistas, militantes nessa área de violência doméstica. Falei, eu estou sendo ameaçada? Tô viajando ou tô vendo? Pra você ver o nível que o negócio, que a violência, ela vai lá dentro, entendeu? E às vezes você sofre a violência. N vezes sem perceber que está sendo não violentado. percebe. É que é o que eu te falei. Pela estrutura Ele social. muitas vezes nem se dava conta, porque já acostumou, não quer brigar com os outros e tal. Mas E a às hora que o vezes cara não acordava acostumou. ele, eu já falava, velho. Eu não sei se é o caso dele, mas eu, por exemplo, tenho vários amigos pretos e eles falam. Ele falou assim, não é que não ligue. Que às vezes é aquilo que você falou. Aquilo já vem se arrastando ao longo de tantos Já sofre tanta violência. já sofreu tanto, já se magoou tanto, aquilo já atrapalhou tanto a história, a existência. E aí que a pessoa, acho que ela entra num estado de ostracismo, sei lá, eu já falo assim, É uma aceitação. não vou brigar, é uma... E os que não reconhecem o preconceito. Porque eu tenho, por exemplo, um amigo, não vou falar o nome, que a Paula já sabe quem é. Fala assim, eu não sou preconceituoso, não, eu tenho amigo viado que eu até converso com ele. Aí eu fico olhando pra ele e falo, que isso, velho? Eu falo, não, inclusive meu irmão também eu converso com ele na boa. Eu falei, na boa como, cara? Olha o que você tá falando. E as pessoas têm essa, foi bom você falar isso, porque as pessoas têm essa coisa de... eu tenho um irmão que é gay, eu tenho uma irmã que é lésbica, eu tenho É como se fosse alguém que é... Eu estou usando o termo viado aqui, porque é o termo que ele usa, sim, tá? Não é... aspas, né? Com aspas. Né? O que acontece? A pessoa, ela acaba se conformando com essa... Porque vai brigar com todo mundo, o mundo inteiro. É isso que a pessoa que ela tem... Eu falei isso num outro programa aqui, que é o seguinte, o Brasil é o único país que a pessoa tem que justificar o exercício do direito. E as pessoas usam essas relações familiares ou de amigos muito próximos, igual como habeas corpus. Não, como eu tenho essa pessoa aqui do meu lado, logo eu não sou... Sou preconceito. Eu não sou homofóbico, não sou transfóbico, não sou mesofóbico. E o que a gente vê, nós tivemos um advogado que trabalhou com a gente aqui, que quando a mãe, ele se revelou para a mãe, o irmão dele queria matar ele, a mãe falou que ele tinha que ser separado, segregado Separou até os talheres dos irmãos, como se fosse uma doença altamente que é a famosa cura. Né? Ele procurava curar alguém na igreja. Eu falava, velho, eu não vou falar o nome, quase que eu falei. Ele falou, não, bicho, de repente, é o que ele falou, você nunca gostou de mulher, não? Ele falou, não, eu já tive namorada, mas de repente, eu me vi e gostei muito mais, e estava numa relação homoafetiva. E é o seguinte... É libertador. Eu gosto, mas assim, eu não gosto do preconceito que eu sofro. Eu falei, mas o fulano, você, na hora que a gente fala com você, a gente já percebe o que você
gosta de Homossexual. ser gay. Isso aí não é. Você não entrou aqui pro escritório enganado, todo mundo sabia o que você era e tal. Você tem um cara que você namora com ele e tal. E se não soubesse também, não diminui. É porque as pessoas precisam entender. Onde a gente também não tem que saber. A gente precisa, exatamente. Se você está contratando uma pessoa, não interessa se ele é gay, se ele é lésbico, se ele, né, se ele é travesti, se de noite ele né, é travesti ou... Tinha um pastor aí, quando você pegar ele de calcinha e camisa aquela coladinha lá no sul, você lembra, Davi? Pegaram o cara e o cara falou que tá fazendo um teste social. Tá fazendo um teste social. Aí o que eu falo? O que implica a escolha, né, a preferência sexual da pessoa ou a identidade de gênero dela com a competência profissional, com a competência técnica, com o conhecimento. Se o cara gosta de usar calcinha e ele é um bom religioso e faz o bem, o que tem a ver uma coisa com a outra? No caso dele é porque na igreja dele ele pregava que era pecado. Mas às vezes o cara prega porque ele mesmo não aceita. É a cura dele. É o autopreconceito. Ele não aceite. É o autopreconceito. Mas se ele é um bom religioso, é um cara do bem, que prega só o bem, o que tem, gente? Mas é o que eu te falo. Aqui no Brasil, não basta você ter o direito. Não é no Brasil não, tá, Flávia? Eu não vi. Não, pois é, mas... Agora, olha só. A gente estava falando da questão dos aumentos de pena e eu tô marretando uma pergunta para te fazer aqui na cabeça, que foi uma coisa que eu assisti no jornal esses dias. Paralelo à lei que veio com essas alterações, esses aumentos de pena, veio uma fala, aí eu te falo que eu vejo na imprensa com muito cuidado, porque eu tenho sempre um filtro para não ficar repetindo fake news, mas a imprensa tem falado numa epidemia de violência contra a mulher, paralela ao aumento de pena. Você tá vendo isso? Com certeza. Não, e os dados não negam. Eu trouxe aí a minha grande dúvida seria essa: será que realmente está havendo um aumento ou está se falando muito nisso? Porque às vezes eu não sei, a gente não tem, é aí que eu falo. Tudo começa na denúncia. E as pessoas, elas precisam se desprender do autopreconceito em denunciar. Sim. Claro que a gente tem situações extremas. Por exemplo, eu tenho conhecimento de um caso, vou ver se eu vou conseguir relatar aqui, porque tem que ser muito cuidadoso. Eu tenho conhecimento de um caso de uma família que mora numa comunidade aqui em Belo Horizonte, e uma das meninas foi violentada sexualmente por um rapaz da comunidade, que é do movimento do tráfico de droga, E aí, o que acontece? Dois jovens, e foi ameaçada. Olha, não fala pra ninguém, porque eu sei onde você mora, com a sua mãe, e eu sei onde mora sua irmã, com os filhos, e todo mundo mora na mesma comunidade. E tem um negócio também, né, uma empresa também dentro da comunidade. E aí o seguinte, chegou até mim, eu tenho duas amigas delegadas, uma atuou na DEAN há muitos anos, a doutora Bianca Prado Vanderlei, que ontem prendeu o personal que dava golpe nas mulheres. Hoje ela responde à delegacia de fraudes, é uma amiga querida que eu tenho muito orgulho de ser amiga dela, porque é uma pessoa extremamente combativa e responsável em relação a essas coisas, e é uma pessoa que defende muito e estuda muito também essa questão da violência feminina, né, em todos os seus aspectos, inclusive nas questões homossexuais, né, na comunidade LGBTQIAPN+. E a doutora Renata, que hoje está na cidade administrativa, mas salvo melhor juízo, Renatinha, se eu errei, você me perdoa, doutora Renata Fagundes, que respondeu também atuou na DEAN,
e respondeu responde ainda, se não me engano, pela infância e juventude. E eu procurei exatamente a Renata, que está lá né, assim, num lugar de destaque dentro da Polícia Civil, por mérito dela, obviamente, também, nessa questão. E eu falei, o que eu faço? Porque a pessoa não quer se apresentar. Meu Deus. Ela está lá sujeita à violência. Quantas vezes mais ela vai ser estuprada? E é uma criança. E quantas vezes mais ela vai ter que ser estuprada para proteger a família? Ou ela vai ter que sair daquele lugar, a família vai ter que perder aquela estrutura naquele lugar, porque eles são do norte de Minas, é uma família originária do norte de Minas, e que veio para a capital e está se estruturando, e tá se estruturando muito bem, né? E pessoas que eu gosto muito, são muito caras a mim. Então, assim, eu falo assim, o que fazer? Né? E difícil a gente encontrar uma solução. Você vai armar um movimento e você vai tirar aquele sujeito, aquele agressor ali daquele meio. E o resto que está lá? E que possivelmente faz a mesma coisa, porque a gente, né, vive o efeito manada, né? Ontem nós julgávamos, ontem, não sei, nós tivemos uma sessão do TJD, onde aconteceu um episódio, não foi de violência contra a mulher, mas a gente teve uma sessão de vários casos de violência no meio desportivo, entendeu? Uma que eu relatei, que foi de cunho sexual, né? Porque o rapaz do time, né, pegou a genitália e apontou para a torcida e tal, não sei o quê. E com a graça de Deus, né, da lucidez que a gente tem às vezes da interpretação, eu sou muito garantista e legalista, né, nesse aspecto criminal, tive a iluminação divina de colocar uma pena que não era a mínima, apesar dele ser primário, e ter o julgamento tido como unanimidade, porque o argumento do meu voto foi exatamente esse. Lugar de desporto, estádio de futebol, é lugar de família. E aí, de lazer. E de lazer. O atleta, ele né, ele é o ponto central daquilo ali. Então, o atleta, assim como o artista no palco, ele jamais pode entrar no palco, né, no cinema, dentro da sua casa, na televisão, no streaming, que seja onde seja, para cometer uma violência social e que implica num comportamento que vai ser repetido pelos outros, porque aquele que idolatra aquele vai repetir aquele comportamento. Ontem nós comentamos isso com um detetive da Delegacia de Infância e Juventude ali na Nossa Senhora de Fátima. Um professor passou a mão numa aluna de 14 anos. Professor novo também, menino de 18 anos. Mas eu falei, gente, tem que punir, porque isso aí é um aprendiz de predador sexual. Aprendiz. Mas antes que ele vire um predador, já corta porque isso aí com 30 anos tá estuprando mulher aí, tá chegando lá. Não, tá chegando na mulher dele em casa e já isso, tá estuprando a mulher dele. Mulher. Então, é um aprendiz. Se às vezes dá uma punição para ele agora, não precisa ser uma punição pesada, não. Mas o cara vai falar, opa, peraí, eu não posso fazer isso. Tem que entender, mas é isso que eu falo. Mas para que isso aconteça, Flávio, primeiro denúncia. Sem agora, isso, a denúncia, cara, o judiciário não impulsiona. Os processos que eu relatei de assédio, de denúncia sexual no serviço público, e isso a gente via, as teorias falam isso direto. O problema, e aí a necessidade de delegacias especializadas em LGBTQIA+, e para mulheres também. Por quê? Porque quando a pessoa faz uma denúncia de cunho sexual, de vítima sexual, a primeira coisa que ela tem é o julgamento da conduta dela. Ninguém fala assim, a Carla foi estuprada porque o cara é vagabundo.
Não, como é que. A Aonde que a culpa é Carla da tava? vítima, principalmente se ela for mulher. Aonde que a Carla estava, o que ela estava fazendo, como é que era a roupa dela, tem alguns Se antecedentes for aí da mulher, Carla. se for gay, Não, se for preto. Ah, não, o cara era gay, pô, o cara dá pra todo mundo. Com todo respeito, não é o que eu penso, não. Mas são os julgamentos que falam. Ninguém tá achando ruim. É a voz social. Entendeu? E esse julgamento, se a delegacia não é especializada, ela vem na pessoa que não conhece o Mas caso. o problema, Flávio, é que você está falando isso a nível Belo Horizonte. Você sai e vai ali em Lagoa Santa. Vai ali em Lagoa Santa. A delegacia que funciona em Lagoa Santa, nós estamos pelejando. Porque nós temos um delegado. Eu já Você não tentei consegue registrar fazer o flagrante? delegacia. Tivemos durante um curto período, uma delegada especialista em mulher, por um curto período. Estamos lutando. Deve ser uma delegacia única para tudo. Para né? tudo, para identificação, para veículo, para todos os casos. E com um detalhe, ela funciona de segunda a sexta, de 9 às 17. Eu fui lá uma vez tentar liberar um carro da minha mãe que foi apreendido em Confins, que foi uma semana. É isso, é sobre isso. Entendeu? E funciona de 9 às 17. Culpa do delegado? Não. Claro que não. Culpa do Estado, da estrutura e tal. Né? Do Estado, da estrutura. Né? E aí o que acontece? Chega final de semana, cai tudo em Vespasiano. Você vai fazer um flagrante em Vespasiano, você chega lá às 7 horas da noite, sai meio-dia do dia seguinte, no final de semana. Entendeu? Culpa do delegado que está lá de plantão, não, porque eles vão se revezando. E aí atende Neves, eu tô falando do que eu conheço bem. E Neves atende tudo, né? Neves, Paula fez um flagrante Vespasiano, não, atende Neves, Vespasiano, Lagoa Santa, Confins e Pedro Leopoldo, se não me engano, agora Pedro Leopoldo, eu não sei se está com Matosinhos pro lado de 7. Enfim, gente, só de entrar Neves, Vespasiano e Lagoa Santa, e Santa Luzia. Pelo amor de Deus. Cara, não, é assim. Paula teve um cliente que ficou 6 horas no cu da viatura. Ele fala, eu fiquei no cu da viatura. Põe os pia aí, Davi. Porque, por causa disso, levaram pra Neves, chegamos em Neves. 500 coisas na frente e eles não estavam nem um pouco a fim de agilizar nada. O delegado virtualmente, não sei se ainda tá assim. Pois é, o Jardim da Glória em Vespasiano funciona virtualmente. Era só virtual. E aí, por exemplo, você tem uma questão de violência contra a mulher, por exemplo, que acontece muito, doméstica principalmente, a violência doméstica em específico. Acontece muito no final de semana. O cara toma umas a mais, o time perdeu, entendeu? Sei lá, tomou um esporro do patrão na sexta-feira. E aí, voltando ao que você me tinha me perguntado inicialmente, Paulo, eu tenho um problema, tá, gente? Eu sou TDAH. Então, vai abrindo as abas todas, depois a gente vem fechando. Então, não fica aí com a gente, então, não se perca. As abas abertas. Não se perca, fica aí. Nós vamos finalizar. A gente chega lá. Em relação ao que você falou, aumentou os índices ou aumentou a violência? Eu tenho para mim, né, que aumentaram os índices porque aumentou-se o número de denúncias. É igual, por exemplo, hoje você vem e fala assim, o mundo é gay. Sempre foi, entendeu? A questão é que agora está se dando uma liberdade dessas pessoas frequentarem mais espaços sociais, terem espaços reservados para ela, terem os direitos respeitados, assim como nós, mulheres, tivemos que defender os nossos e tivemos que ter os nossos respeitados um dia. Então, o mesmo processo pelo qual a mulher passou, pelo qual o negro passou, vem passando agora a população LGBTQIAPN+. E aí, aonde, voltando aqui, Flávio, essa atrocidade desse crime contra a Alice, né, no coração da Savassi, né, como a gente, num local onde é um ponto de frequência da população LGBTQIA+. Ponto de segurança dele. É um lugar de segurança. Ali tem 2, 3 estabelecimentos, naquele quarteirão, uns 4 estabelecimentos, que são exclusivos desse público. Porque a gente não sai para se divertir enfrentando os locais héteros, não. Mas os héteros morrem de curiosidade
dos lugares gays, para ir, né, gays, não, LGBT, que aí é mais, desculpa aí, né, a população, para ser politicamente correto aqui, mas é porque eu não tenho ainda esse letramento 100% Eu também correto, não tenho, não. que vem dessa Aprende cultura demais. nossa também, que o Flávio falou, estrutural. A gente tem que aprender, a gente está aprendendo todo dia. Graças a Deus, na geração dos meus filhos é bem atenuado. Isso eu Sim, vejo a relação dos meus filhos com os amigos dele. Sim. Não está em pauta se o amigo dele, o que é a preferência dele, não. Não Ele interessa. sai, Eles não o se que o cara importam. quiser, Não, o que o cara ou que a real. moça quiser encarar, cara, volta no outro dia, encara outra coisa, Não, né? e eles têm e outra uma- coisa, entre eles ninguém dá palpite. Não, e eles têm uma liberdade de o seguinte: quero, beleza. Não quero, beleza. Beleza. O não é não pra eles é ok. Ele não tem que justificar. Sem justificativa. Porque entendeu? você não tem que justificar o não. Isso Eu não acho quero. muito bacana. Por que, por exemplo, Uai, não quero. violências dentro da população LGBT? Quem que sofre mais essa violência velada? Os bissexuais. Porque eles hoje... Não tá lá nem Hoje cá. eu gosto de homem, amanhã eu gosto de mulher e tá tudo certo. É o meu gosto, eu quero assim, eu tenho que ser respeitado. E aí e aí ele tem que o tempo inteiro se justificar. Se justifica às vezes até pro próprio parceiro ou pra própria parceira, entendeu? Sofre preconceito dentro da própria comunidade. Muitas vezes você entra num aplicativo de relacionamento e aonde você vai buscar mulheres lésbicas, ou os homens vão buscar homens gays e tal, e fala assim, estou em busca de um parceiro, tarará, monogâmico, não monogâmico, lésbico. Aí vem um X lá, bissexual, ou seja, eu não quero bissexual. Porque Não me o serve. bissexual gera aquele ciúme. Aí tá com Aí aquele você vai ter ciúme de homem, né? Não é fácil mesmo, não. Mas ninguém é de ninguém. fácil Não, Você o tem que problema... Mas aí é terapia. Não, mas o problema é o seguinte. Nós temos, isso eu falo como agressor sexual, agressor estruturalmente. A gente começa a se adonar dos nossos companheiros. Então, por exemplo, para mim seria muito difícil hoje se você virasse para mim e falasse assim, ó Flávio, eu vou seguir minha vida. Né? Foi muito bom enquanto durou tal, mas é o seguinte, eu quero novas experiências, eu vou lá na África dar vou lá depois na Iugoslávia, vou tal, blá, 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 que eu quero dar para todo mundo que eu não dei enquanto eu estava casada com você. Vai ser difícil. Fetiche. Eu te mato. Boa ideia. Fetiche. Não, mas- Tá vendo? É Não, assim. mas- Aí o cara É assim que eu sei. Aí o cara entrou ontem na padaria com 2 armas e deu não sei quantos É, dias não, pra menina. Paulo, Uma menina de 20 Não, anos. mas tá entendendo? É muito mais fácil para mim, hoje, conscientemente. O problema é que a gente não acha só conscientemente. Inconsciente, eu vou falar, pô, um baque grande. Conscientemente, eu vou falar, vou me vingar do cara que vai pegar, vou deixar ele levar ela. Né? Então, a vingança é muito mais fácil, gente. Vira as costas e vai embora. Ninguém é de ninguém, não. Ou então, é aquele negócio que eu estava falando. No início do relacionamento, eu te tratava a pão de ló. Hoje eu tenho uma condiçãozinha melhor, te dou melhor ainda, mais ainda do que eu dava antes. Vamos né? às estatísticas. Para de conversar fiado. Vamos lá, doutora Carla. Fato é que eu te amo. Então, as estatísticas que a gente tem, né? Denúncia via 190, por exemplo. Aí a gente vai falar primeiro de mulher cisgênero heterossexual, ou seja, a Paula. Por enquanto. A Paula, Vai que- pelo menos por Ô, Paulo, na enquanto. verdade, eu gosto tanto da sua Para de companhia. conversar fiado, Flávio. Que presta o atenção. jeito que fosse, eu ia Tá gostar bom. demais. Olha só, em 2023, no 180, que é no Disque Denúncia, famoso, né? Em 2023 foram registradas 568.600 ligações, com média de 1.558 por
dia. Meu Deus. Um aumento de 23% em relação a Isso 2022. são denúncias de violência? Denúncias de violência 568 contra mulheres mil. heterossexuais, né? De um único parceiro, né? Monogâmicas e tal. Que sofreram violência. 568 Que fizeram a denúncia. Pensa que né? não fizeram. Desses, 87.700 foram denúncias formais, né? E em 2025, em 2024, o crescimento continuou. Em São Paulo, só em São Paulo, foram 142.889 atendimentos. Foram 29% de crescimento, tá? A fonte é do Ministério das Mulheres, tá? Do relatório anual de 2025 da Agência Brasil. Agora, né, em relação a todos a tipos de violência, a prevalência e tipos de violência contra a mulher, 30% das mulheres brasileiras, cerca de 25,4 milhões, já sofreram violência doméstica por homens, com 22% relatando episódio nos últimos 12 meses. Isso dá um total de 21,4 milhões de vítimas em 2024. As formas mais comuns: 89% violência psicológica, 77% violência moral, 76% violência física, 34% violência patrimonial. E aqui eu coloco um parênteses para quem atua, né, na criminal e na civil, na família. Eu acho que esse número é distorcido. Acho que porque a mulher não percebe a violência patrimonial. Eu ia te perguntar isso agora. Eu acho também que ela percebe. Ela só nota depois que ela já sofreu outros tipos de violência também. E aí, pasmem, né? Porque todo mundo acha que a maioria do índice de violência é a sexual. Não, ele é o menor. 25%. É porque o cara não acha que ele está praticando violência contra a mulher. E a mulher não acha que está sendo violentada. Não. Por exemplo. Nós tivemos uma cliente, desculpa, só falar aqui que eu lembro. Ele também tem TDAH e 20 anos. Que ela, uma senhorinha de 50 e poucos anos, ela não sabia. Não vem com a senhorinha de 50 e poucos. Não. Agora praticou a violência. Olha, psicológica e moral. Eu não tenho isso ainda não, mas estou a caminho. Não, mas que ela não sabia que era violência quando ela se recusava a ter relação com o companheiro dela, e o companheiro praticamente exigia dela o cumprimento da obrigação. Você tá vendo como é que é bom a gente ter várias abas abertas? Eu ia falar exatamente isso. As mulheres, por exemplo, mulheres cis, hétero, casadas, né? E quanto mais velhos, mais antigos, né? Mais idosas, que ainda estão, né, sexualmente ativas, porque algumas já têm o preconceito de que a idade já impede, né, determinados tipos de comportamento, né, o que é um preconceito, já, né, aí é o preconceito do etarismo. Exato. Né, e aí que é também um tipo de violência que o Flávio acabou de praticar aqui. Nós vamos denunciar, eu e a Paula. Nós vamos pegar ele aqui. Mas foi com carinho. Mas é carinho, violência com carinho, sem carinho. Não existe violência com carinho nem sem carinho, é violência. E aí o que eu ia falar exatamente isso. E às vezes, por exemplo, hoje como a mulher era mais livre, então a mulher às vezes ela sai, ela toma uma cervejinha, ela toma um negocinho e tal. Eu escutei várias vezes do meu ex-marido: não, pode beber, bebe, eu gosto é quando você bebe. Que aí você está liberado. Porque aí você fica fácil, né? E várias mulheres são estupradas dentro dos seus casamentos. Por isso que você está falando. Uma coisa porque que não choca. quer, o não é não. E não precisa de justificativa. Entendeu? Por que você não quer? Porque eu não quero. A famosa dor de cabeça não precisa justificar que está com dor de cabeça. Eu não quero porque hoje eu não estou com vontade, não estou com tesão. Se pode pôr o pi. Pode pi. Ao mesmo tempo, aí existe uma pressão sexual sobre o homem. Nós pegamos isso numa jurisprudência uma vez. O cara é médico, a mulher dele deu pro jardineiro. Aí, o cara... Teve relação sexual.
O cara entrou na justiça e tal. Enraizada. Não, mas Tô te enchendo o saco. entrou. O desembargador no voto dele colocou: mulher bem alimentada em casa não vai em boteco da esquina comer sanduíche de mortadela. O cara era médico. Tudo bem que é um voto bem antigo, mas... Sim. Não, mas É. isso daí dá uma pressão no cara, que é o seguinte: se você perde a mulher, não é porque a mulher resolveu Uma seguir a coisa vida, que é até porque hoje você eu não é vejo homem que me suficiente choca para ela. É homem, ou mulher também. As pessoas, né, acreditam ainda que traição é crime, que se chifrar o marido perde todos os direitos. Perde os bens, Perde os bens, direitos. perde guarda de filho. O trem já caiu, tem séculos. Mas As essa- pessoas ainda carregam essa perda. Essa pressão nos homens também é muito forte, Paulo. Né? Você é menos homem se você perdeu sua mulher porque o outro pegou. Não é. Tá entendendo? Não, eu entendo. Assim, Isso eu gera concordo, violência. Porque eu sofro essa violência. É. Por quê? Né? Eu sofro essa violência porque eu fui 18 anos casada, numa relação heteroafetiva. Hoje eu me entendo como uma mulher lésbica, né? E aí tu vai falar, você é bi, porque você... Não 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 gosto sou de mulher, mais. beleza. Mas aí Durante tem- o período, né, de transição, de autoaceitação, né, de autoentendimento, né, eu digo que eu passei por uma autoaceitação. Então, para mim, isso é ok. Mas no período de autoentendimento, eu entendi que eu poderia ser, sim, bissexual. Depois eu entendi que não, Não, que, você gosta- que eu me relaciono com mulheres e eu gosto de me relacionar com mulheres. E isso me causa um problema e me causa outras violências, porque, né, E o que os outros têm a ver com sua o vida? único marido não aceita. Ué, tem que ser. É igual o pessoal zoa o Sylvester Stallone até hoje, porque ele perdeu a mulher dele para outra mulher. Quer dizer, gente. Ele não é menos homem. Não, pois é. Por isso. Mas, Ele não fez um trabalho mal feito. Ele não tinha um comportamento sexual, às vezes, inadequado. Transviado. Às vezes, a pessoa sim. até se pune, né? Achando que fez. Não, simplesmente vezes, a mulher deixou de gostar sim, dele, tá gostando de outra coisa. Simplesmente a mulher, exatamente aquela relação, aquele momento afetivo, acabou. E pode acabar para todo mundo. E que bom que ele hoje, o ordenamento jurídico ele permite que ele acabe de uma forma mais célere, mais orgânica, onde você, né, divórcio Siga sua vida. divórcio é um direito Tem que ficar potestativo, discutindo dissolução de união estável é um É. direito potestativo. Por que você quer separar? Porque eu quero e pronto, acabou. Você não Tem que não ser- tem Tem que ter justificar. culpa. Não existe mais culpa. Não na existe separação. culpa. Não, porque a culpa, na verdade, antigamente, ela era punitivista. Você traiu. Você é o algoz. Você vai perder seus bens, você vai perder seus Perder a direitos. pensão, Você vai né? perder direitos. É. Entendeu? Então, a culpa, ela era punitivista. E o Estado entendeu que, às vezes, você, nessa cultura estruturada, você estava dentro daquela relação por uma questão familiar, às vezes. Você não queria estar ali, você nunca quis. Mas você foi casado e colocado naquela situação. Nem você, vou usar você de exemplo, nem você gosta da Paula, nem a Paula gosta de você. Mas vocês viveram juntos, construíram uma família, não conseguiram criar essa relação de afeto. Às vezes até se tornaram amigos, mas não conseguiram criar essa relação de afeto tal que superasse o afeto puro e simples. E às vezes nem isso. Às vezes virou um desrespeito. Por quê? Porque você culpava a Paula por ter que estar nessa situação, e a Paula, principalmente, mulher que era mais subjugada a essas situações, culpava você porque às vezes o grande amor da vida dela pegou o trem para ir para a capital estudar, né? E ela teve que ficar com você porque o pai coronel casou ela com você no interior. E quantos E quantos não Isso é aconteceram? recente, gente. Recente. O Código Civil novo é de 2002. Até 2002, a mulher precisava da autorização do marido para tudo, civilmente. Sim. Na prática já estava um pouco em desuso. Mas se você fosse ver, tentava abrir uma conta bancária, Não, uma ela não empresa, tinha CPF. uma mulher que não tinha a assinatura do marido. Tinha nem não CPF. Não conseguia. Não, CPF Hoje as não crianças pai. nascem com CPF, independente, né, de qualquer característica física, sexual, estereótipa, enfim. Nasceu CPF, tá dentro da maternidade, né?
antigamente os homens nasciam, né? As mulheres. E As minhas a dúvidas submissão do que da mulher. acontecia com a gente. E a submissão da mulher ao homem, aí eu vou de novo no que você falou. Aqui em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, a vida é uma. Você sai, não vou nem falar na sua terra lá Que é aqui do lado. Moeda, que é um pouquinho mais, 50 do lado também. Moeda. Você sai, parece que você virou. Nada contra os moedanos, não, tá? Você volta 50. O que é? Não é desse. Ah, tá. Palhaço. Você volta. É desse foi demais. Você volta. Você volta 300 anos na história. Volta na Mas história. Lagoa Santa vaza. também, Flávio. A gente estava discutindo, eu hoje pertenço também à comissão, eu sugeri, foi criada lá a comissão, né, de diversidade sexual e de gênero. E nós somos, por enquanto, 3 integrantes. Numa cidade onde moram, Quantos mil habitantes tem Lagoa Santa? oficialmente 70, mas lá é uma cidade muito pendular, né? Assim, final de semana porque o povo, 150. Muito turismo. De e segunda também, a quinta, 70. volta por 70 e poucos e tal. Então, mas lá frequentam e moram muitos casais LGBTQ. E uma De condição de várias faixas etárias, entendeu? E aí, estão chamando a atenção da gente. O Davi tá com a corda toda, só vê os dedinhos dele lá. Nosso programa tá com 1 hora. Tem problema. Vamos voltar no assunto da Alice aqui, porque... Mas aí, só para eu fechar essa questão, é uma cidade que é assim, e a gente estava discutindo, apesar de sermos só nós 3, e somos uma mulher lésbica, um homem gay e uma mulher bissexual. Olha que em 3 nós já conseguimos uma diversidade bacana. E estamos agregando outras pessoas. A gente estava discutindo que apesar de ser uma cidade assim, que abarca muitas pessoas, né, com essa preferência, com essa escolha, com essa determinação e tal, ela não é uma cidade segura para os gays, para a população LGBTQIA+. Sério, você tem A gente percepção? não se sente seguro, muitas vezes, em muitos Mas locais. de hostilidade na rua, assim, de... Muita. Uma vez eu tava com a Paula, o cliente dela virou... Claro que nos grupos de amigos, igual você mas falou, eu entendo, com seus é uma amigos, coisa de dentro se da sentir nossa acuado, bolha, né? tá tudo certo. Mas Não é sai uma da coisa de bolha, ficar não. acuado, de não conseguir expressar livremente. Estava comentando com a Paula um negócio de um cara lá no Rio, que aconteceu uma situação, o cara xingou o casal de gay que estava no bar, eu fiquei assim. Aí estava conversando com o cliente da Paula, o cara falou, não, mas eu também cheguei em casa, tinha 2 caras se agarrando encostado no carro, na frente do meu carro. Eu já cheguei e já meti a porrada nos 2. Bateu. Eu falei, velho, por quê? Não, porque O que eles estavam Mas fazendo? o que me assusta não é só a atitude dele, é ele me contar se Vangloriando, regozijando de ter feito aquilo, porque afinal de contas, o filho O dele absurdo. podia estar vendo aquilo. Não, né? aí Então são ele duas coisas. tava- Eu sei que ele- nós já estamos tarde, mas 2 coisas que eu queria que você pontuasse pra gente. Que é o seguinte: gay não é porque é filho de gay, não. O gay não reproduz. Então, casal homoafetivo não necessariamente vai ter filho gay. Não, de forma Entendeu? alguma. Pode adotar e não vai virar, vai ser só aberto. Mesmo E casal que heteroafetivo também não necessariamente vai gerar hétero, não. Porque isso, é o que eu falei, isso daí pegou como se fosse assim, uma epidemia que está contaminando. Tá, não. O cara é gay, casado com outro gay, criou, tá lá, pegou 2 meninos para criar. Graças a Não, Deus. não, que eu é que falo, tá sendo esse a menino? população... 2 meninos pra criar que um casal hétero abandonou. Exatamente. Uma coisa que eu, assim, que eu sinto maior orgulho da população LGBTQIA+. Óbvio que, assim como todas as pessoas, eu acho que o sonho da grande maioria na reprodução é ter o seu filho biologicamente constituído. Com todas as impossibilidades e com todo o avanço da ciência e com tudo que pode ser feito, faça o melhor
que pode. Mas mesmo assim, às vezes não funciona. Né? Nós tivemos uma alteração legal aí agora em relação à questão da barriga, né? Da seção da barriga. A gente tem hoje algumas situações de doação de material genético entre parentes próximos e tal, né? Senão tem que resguardar a questão da anonimidade, enfim, são N questões, mas uma coisa que a humanidade ela vai dever à população LGBTQIA+. Eu não tenho apuração, até por uma questão de proteção de dados e respeito, mas visualmente, certamente, são os que mais adotam. São os que mais acolhem. E aí eu queria aqui fazer um parênteses, a admiração que eu tenho para aquele senador Fábio Comparato. Porque é ele com o marido dele, lá, e ele tem, acho que 2 filhos adotados, e a família dele é maravilhosa. Então, parabéns, é isso mesmo. Bom, sábado passado, eu estava na Orla da Lagoa, lá em Lagoa Santa, tem uma feira de produto orgânico que eu gosto e tal, e eu vou lá quase todo sábado. E aí eu fui lá fazer minhas compras e tal, a hora que eu estava saindo, eu comentei com a minha vizinha que estava comigo, que é uma pessoa muito simples, mas é uma mãe para mim lá. Se eu saio de casa e venho para cá e venho trabalhar e venho ficar com os amigos e tal, e posso fazer isso, é porque ela tá lá cuidando dos meus filhos pets, né? Então ela e cuida melhor do que eu, se bobear. Aí se bobear não, com toda certeza. E aí eu tava mostrando para ela, passou um casal gay, 2 homens, com 2 carrinhos e 2 crianças. 2 crianças. E foi exatamente essa frase que eu disse aqui. Eu falei assim, a humanidade vai ficar com essa dívida. Porque quando eu cheguei aqui, a gente estava falando de religião, né, enfim, do que a gente é, do que a gente não é, em que a gente acredita, em que a gente não acredita. Tava eu e o Flávio esperando a doutora Paula, que estava aguerrida numa audiência, terminando uma audiência ali, eu e o Flávio conversando sobre tudo, né? E aí eu falo que a humanidade ela vai ficar devendo isso. E aí é a reparação histórica pela fé. E eu acredito nisso. Né? Eu acho que Deus tem propósitos maiores. Nós estamos aqui para aprender com essas questões. Então, o que eu venho trazer aqui hoje, né, poucos dados técnicos, históricos e tal, mas a minha função é essa, educar. Eu acho que primeiro a gente tem que educar quem a gente puder, quem a gente conseguir, sabe? Porque isso faz parte da caridade, né? E sem a caridade não há amor. E sem o amor não há relacionamentos heteroafetivos, homoafetivos. E com o amor não há violência, né? Não existe violência no amor. No amor puro e simples, não tem espaço para violência. Tem espaço para compreensão e para aceitação. E aí, antes da gente terminar o caso da Alice, eu queria que você, aproveitando isso, o que você falaria para os pais angustiados que acham que os filhos são gays? Não, provavelmente eles sabem, né? Não, porque os filhos já falaram, assim. Isso é muito difícil da gente falar, Flávio, porque é isso que eu acabei de dizer. É o amor. Igual você falou, filho é uma coisa que a gente defende incondicionalmente. E eu não sei porquê, eu não consigo te explicar. Porque tem pais que não conseguem aceitar, amar o filho, porque ele assume um papel diferente daquilo que ele idealizou. Na verdade, eu penso que pode ser um reflexo. Mas hoje a gente tem a medicina, a terapia, tratamentos, estudo. Tem como você buscar conhecimento, tem como você buscar. Porque é só o conhecimento que traz aceitação. Ou seja, a minha mãe teve muita dificuldade. Liberte-se do preconceito e curta seu filho. Imagina, e a minha mãe ainda tem dificuldade, porque para mim é muito recente. Eu sou uma mulher de 45 anos, né, que se descobriu aos 42. Senhorinha, tá lá no céu. Tá lá no céu. E aí, a minha mãe é uma senhorinha.
de 70 e poucos anos. Pois é. E ela vai me matar porque eu estou falando isso. Com outro contexto, com uma outra estrutura, com uma outra cultura. Os meus tios pensam diferentes, mas viveram experiências diferentes. Tiveram vários relacionamentos, vários casamentos e tal. A minha mãe não, ela foi casada com meu pai. Ficou viúva aos 40 anos. Entendeu? Então, assim, para ela é muito difícil. Para ela é muito pesado. E ela tem vergonha. Ela tem vergonha, né, da família, né, dos primos que têm ali a mesma idade, né, e eles mesmos também têm seus preconceitos. Um dia eu cheguei na casa do meu tio, no almoço de família e tal, eu e a namorada e tal, não sei o quê, e meu primo tava lá escorraçando os gays, não sei o quê, bababá. Deve ser gay, né? Não é, mas eu vou brigar. Ah, pois é, mas às vezes também... Então, beleza. Enfim. Só que eu tô com uma hora dessa. Alice. Primeiro eu queria comentar o amor que o pai da Alice, ele demonstra em toda... inesquecível. Né, Inesquecível. parabéns, você vê que aceitou o filho, a filha, da forma que ele amava ela profundamente. então isso toca a gente, bacana. E a covardia, né? O cara achar que ele tem o direito de agredir uma pessoa porque não pagou. Chama a polícia e faz a ocorrência, gente. Mas olha aqui, eu sei que nós já estouramos o tempo, Davi vai infartar. Mas eu vou falar um negócio pra vocês dois. Eu não acredito que a agressão à Alice foi por causa da conta de R$22. Não, Paulo, lógico que não. Eles agrediram a Alice porque a Alice é uma mulher trans. Era. Os R$22 foi só o pretexto que eles arrumaram pra justificar. Igual tinha uma... Mas aí eu te pergunto, Paula, Não, provocação. Agora eu vou provocar. Por que você trabalha nesse lugar, que é um lugar frequentado por esse público? Porque você pode trabalhar em qualquer Vai lugar. embora, né? Entendeu? Tem uma garçom que tem muita oportunidade. E tem que lidar com o público o tempo inteiro. Então, assim, você não tá feliz no local onde essas pessoas frequentam, vai frequentar Mas outro isso foi uma lugar. surpresa pra mim, que eu realmente não sabia isso. Que é um ambiente frequentado e que tem esse lugar de segurança e tudo. Foi uma surpresa. Eu achava que era um bar qualquer como outro qualquer. Agora, então, é que as coisas ficam mais graves ainda, né? Isso Porque, afinal de precisa contas, ser dito. Pois é. Isso precisa ser Isso dito. não foi dito Porque ainda. isso é já foi em alguns lugares, já foi veiculado, mas é o que eu falo. Não é veiculado com a importância devida. Porque isso é um agravante da situação do crime. Muito. Entendeu? Nós, enquanto criminalistas, sabemos que isso é uma situação que agrave muito a conduta dos infratores. Não estou dizendo aqui, tá, se eles são culpados, se eles são inocentes, cada um tem sua versão, né? A gente está, assim como toda a sociedade, apenas analisando os fatos. Não somos, né, procuradores do processo. Eu falo que eu não faço juízo de valor em processo onde eu não atuo Mesmo como porque a gente procurador. só sabe o que a imprensa fala. Então, E a gente sabe muita coisa pela imprensa. Eu, né, alguns colegas têm acesso, estão com acesso à família, né? O pessoal da OAB tá com acesso à família, esse pai, a irmã dela que mora aqui no Espírito Santo, e que é uma família, parece que assim, maravilhosa, fantástica. O que faz isso tudo ainda mais incrível do ponto de vista de ser inacreditável, né? Da gente estar em pleno século XXI, em 2025 e praticamente 2026, né? Onde a gente achou, Flávio, que a gente já ia estar andando os carros voadores, né? Tá quase, eles já são elétricos, só falta voar. Tem agora. cara andando no pangaré de costa até hoje. E aí, cometer uma situação dessa contra uma pessoa. Então, vamos começar a enxergar as pessoas, como indivíduos, como seres humanos, que tem pai, que tem mãe, que tem filhos, que tem avós, que tem sobrinhos, que tem pessoas que, como esse pai, que a amam e que se ela, de alguma forma, simplesmente pelo fato dela existir, ela tá te incomodando, aí eu vou usar aquele ditado da nossa cultura estrutural, porque a ele tem que servir também. Os incomodados Que vou embora. que se retirem. Então, por que ao se incomodar, você permanece e agride ao invés de se retirar?
Se toda cultura estrutural ela serve para, às vezes, justificar um comportamento homofóbico, lesofóbico, transfóbico, racista, né, pejorativo, por que ele não serve também para te ditar o comportamento que você tem que ter? E que ódio é esse também que leva uma pessoa a bater tanto em outra pessoa a ponto dela morrer? Porque você vê que não teve uma faca, não teve um tiro. Não, foi só Paula, pancada. sobre o ódio, nós muito vamos ter que gastar ódio. uns 3 podcasts, porque Pois aí é. a gente tem a questão das redes sociais, essa O inflamação, incentivo. o incentivo, a falta de, às vezes, de preparo cultural, que essa nova geração ela vem com um preparo diferenciado, mas ela não vem arraigada no estudo, Mas na não tem uma cultura, base social que nem nós temos. como nós tivemos. Então, assim, mas eu penso que cada um tem o seu momento na humanidade, cada um tem a sua história, e é essa junção de gerações, de coisas que está construindo a nossa sociedade. Mas fica o apelo, né? Por que tanto ódio político? Por que tanto ódio esportivo? Por que tanto ódio sexual, ou de gênero, ou de raça, ou de cor, ou de religião, ou de que quer que seja? Por que a gente não prega o amor ao invés de pregar o ódio? Por que a gente, né, não eleva aí a vibração da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, do nosso planeta, para que a gente evolua de uma forma realmente produtiva? Pessoal, é isso aí. Nós temos 1h e tanto aqui de programa hoje. Eu ficaria mais umas 3 horas. Mas eu queria te falar uma coisa, assim. Há alguns minutos atrás você disse que sua intenção era aprender e ensinar. E eu te falo que, assim, do fundo do meu coração eu aprendi demais com você hoje aqui. Obrigada, querida. E foi muito bom te ouvir, porque a gente pensa assim, a gente compreende, a gente entende, mas a gente ouvir nesse lugar é diferente, sabe? Me tocou profundamente. E você pode ter certeza que eu saio daqui melhor do que eu entrei. E eu te agradeço por Não, isso. eu agradeço você. Te agradeço também, Carla. Muito obrigado. Acho muito pertinente. E o seu lugar de fala é um lugar importante, de conhecedora da realidade. Que é o que eu te falei, eu só conheci o preconceito quando eu passei a andar com alguém que sofre o preconceito. Porque a gente faz ideia do que é. Mas às vezes um olhar te fere mais do que muitas palavras. Mas é o que minha filha falou, pô, mas eu tô aqui. Mas foi o que eu falei com o meu sócio, com o meu amigo ontem. Eu falei que e aí ele imediatamente ele se corrigiu. Ele falou, desculpa, eu não tenho lugar de fala. A gente Não tem, a gente não sabe. sabe. A gente vê, quando a gente convive e a gente passa a comer junto e tal, aí a gente vê porque tá lá no momento, a forma que é abordada é diferente da forma que eu sou abordado, o comentáriozinho é diferente. Tá entendendo? Aí você fala, não tô acreditando que esse cara tá comentando isso aqui na minha frente e como se fosse... Como se fosse algo absolutamente normal. E aí só lembrar uma coisa técnica, que é o seguinte: a injúria racial, e aí equiparado à injúria por discriminação de religião, de gênero, sexual, tudo, ela passou a ser ação penal pública incondicionada. Então, quando o cara chegava e fazia a piadinha dele na padaria, para todo mundo e tal, lembre que hoje você pode ser autuado, pode chamar a polícia, não só pelo ofendido. Então, se eu falo e alguém do ambiente fala assim, essa piada é uma piada que não tem mais graça. Não tem mais graça aqui. Ela pode te levar e pode criar um grande problema. Então, você que é engraçadinho, acha que pode rir da dignidade alheia, do exercício do direito à lei, fica aí o recado que você pode tomar um processo criminal de graça. Eu dou uma dica que é ótima, Flávio. Não faça com alguém aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Todo mundo tem ali o calo apertando em algum lugar. Então imagina alguém ir lá e pisar no seu calo da forma como você não gosta. É simples. Vamos praticar o amor simplesmente nos colocando no lugar do outro. Ontem nós vimos a condenação
Bambambam desse aí, que numa festa virou para um cara negro. Lógico que não foi do jeito que a repórter falou. Ela falou que ele tinha os dentes muito bonitos e que o escravo, quando tinha os dentes bonitos daquele jeito, ele usava mais fácil. É lógico que ele não falou com um elogio. Não, Paulo, mas você foi condenado, você precisa do dolo específico bem, mas é porque injuriante. a gente só viu a informação desse jeito. Lógico que ele não falou assim, ele... nossa, você é tão bonito, você tem os dentes bonitos, e deve ter vindo uma grande linhagem de escravos. Mas ainda, é isso que as pessoas precisam aprender, Flávio. Que ainda que despido de dolo, não deixa de ser. A ofensa, ela é de quem é ofendido. Exato. E não de quem ofende. Exato. E aí a gente tem um liame muito tênue aí. Porque o que me ofende? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Jamais. Carla, foi muito bom. Espero que você volte aqui várias vezes, que nós temos muito para explorar de você. Agora você aprendeu o caminho. Até porque o programa aqui a gente fala é de advogados. Entendeu? Então, porque nós, advogados, temos a percepção diferenciada. Porque se a gente não tiver empatia com as pessoas que a gente defende, a gente fica calado, a gente não consegue se comunicar. O advogado, o que ele faz? Ele capta a necessidade do cliente e conta a versão do cliente. Tá entendendo? A gente não mente, a gente simplesmente mostra a versão o que é que o cliente sentia. E às vezes até isso muda completamente. Então, você faz um papel de advogado. Se fosse eu, gostaria de você. Que honra! Pronto aí, tá vendo? Então, agora no final de semana vai ser completo. Muito obrigado. Ganhou mais 2 fãs. Eu que agradeço, eu sou querida, fã de vocês. Foi um prazer, sempre que vocês quiserem. A gente vem aí. falar igual o pobre na chuva. A gente fala muito mesmo. Davi que lute.